O dualismo grego interfere em nossos empreendimentos com propósito, pois acredita que existem duas vidas, uma material e outra espiritual. Crê que o intangível é sagrado e que o palpável é profano. Isso fragmenta nosso ser, nos dando duas identidades. Uma para as questões da espiritualidade e outra para as demandas profissionais. Contudo, a Bíblia diz que tudo é puro para os puros e santo para os santos, e que não há divisão de vida, e sim uma integração do ser. A pergunta é: como aplicar uma cosmovisão cristã no ambiente profissional a partir de mim? Quem nos responde essa dúvida é Márcio Scarpellini. Boa tarde. Agora sou eu, né? A gente estava brincando ali que, olha, hoje à noite, antes de dormir, vou tirar algum tempo para orar pelos próximos palestrantes, porque é difícil a gente prosseguir em cima daquilo que já foi construído. E é fantástico estar aqui, é muito bom estar aqui e poder compartilhar um pouco daquilo que temos vivido, sofrido e vivido, né? Eu não trouxe fotos da minha família porque eu trouxe presencialmente. A minha esposa Patrícia está ali. Somos pais do João Pedro, de 13 anos, e da Manuela, de 11 anos. Somos pastores, servimos ali no Mevan, Missão Sudeste, com o pastor Juscelio, e trabalhamos com educação, né? Eu sou diretor escolar, entre outras coisas, e procuramos manter a integralidade do nosso ministério. E isso, uma coisa que aconteceu comigo, negativa, e que eu quero compartilhar com vocês, que me chamou muita atenção alguns anos atrás. O colégio do qual eu sou diretor é uma empresa familiar também, né? Então é geracional, e somos pastores. Meu pai é pastor e trabalhamos já como pastores e em educação há muito tempo. E em um dado momento, o nosso colégio é bastante orgulho à parte, né? O nosso colégio é bastante bonito e vira e mexe a gente cede o colégio para gravações de clipes e coisas do tipo. E aconteceu que uma agência de publicidade nos procurou para alugarmos o nosso espaço para que eles gravassem um clipe de uma música sertaneja, um grupo sertanejo, adolescente. Bom, tudo bem, não há problemas. E naquele momento, como alguém usou esse termo, eu delarguei a observação daquele momento para alguns funcionários. Um dia depois, o vídeo foi publicado. Um dia depois, a agência era muito boa. E, para nossa surpresa, não era um clipe de música sertaneja, mas era um clipe de funk. E um clipe de funk daqueles bem culturais, né? Bem interessante. E o nosso colégio é bastante característico. Em 6 horas, aquele vídeo tinha 250 mil views no YouTube. E um pai mandou um e-mail para a escola, dizendo: como pode vocês, um colégio cristão, permitirem isso acontecer? Até então, como nós conduzíamos a questão filosófica do nosso colégio? Estamos em São Paulo, no bairro da Moca, não sei se tem alguém daqui de São Paulo, que é um bairro, amém, um bairro de imigrantes, principalmente italianos. Scarpellini não é, né? Principalmente de italianos, portanto, muito católico. Então, nós sempre ficávamos numa contramão ali, dando um jeitinho. Somos evangélicos, porém, e vamos levando, somos cristãos, né? E esse pai me questionou incisivamente: o que vocês são não bate com aquilo que aconteceu. E isso foi Deus falando através de uma situação ruim, através de uma crise. Como foi dito antes, crises são momentos para que nós possamos refletir e mudar a nossa atitude, e não transformar isso em um problema, mas uma oportunidade de reconstruir uma história. E foi isso que fizemos. E a partir daquele momento, nós passamos a estudar profundamente a questão da cosmovisão. Cosmovisão é uma palavra que vem sendo muito utilizada, né? Principalmente no meio evangélico. Mas, curiosamente, ela não é um termo que nasceu no berço da teologia. Eu sou cientista social e estudamos a questão de cosmovisão, a criação de cosmovisão, que é uma herança que temos do iluminismo alemão, principalmente do século XVIII. E ali pensou-se sobre algo que
faz com que nós vejamos o mundo de uma ou de outra forma. De que forma? Vocês já devem ter ouvido a comparação de que nós, os seres humanos somos comparados a uma folha em branco, né? Ou seja, a partir do momento que informações e visualizações sobre o mundo acontecem da nossa parte, vamos preenchendo essa folha e dizendo quem nós somos e como nos apresentamos ao mundo e como o mundo se apresenta a nós. Entretanto, isso se aplica mais ou menos a crianças recém-nascidas. Crianças recém-nascidas podem ter essa característica. Nós, adultos, temos uma folha já bastante preenchida. Vou dar um exemplo muito simples. Um pudim pode ser delicioso para você, mas para mim pode ser enjoativo. Mas é o mesmo pudim. Uma situação dada pode se mostrar uma oportunidade para uma pessoa e uma crise para outra pessoa, mas é a mesma situação. Logo, existe alguma coisa entre nós e o que é observado, entre o observador e o que é observado. E essa coisa nós podemos chamar de cosmovisão. Uma analogia que podemos fazer para trazer o conhecimento de cosmovisão é, vamos ver se eu me acerto, olha que bonitinho, como um óculos, ou um binóculo, ou uma lente. Qual é a lente que nós utilizamos para ver o mundo? Como nós enxergamos o mundo? Quais são as premissas que nos levam a enxergar aquilo que nós observamos? Nós temos a nossa história pessoal, nós temos a nossa história geracional, nós temos a nossa cultura local, nós temos os fatos que aconteceram sobre a nossa vida, mas nós temos também aquilo que é impresso na nossa identidade, impresso na nossa cultura, pela cultura vigente. E essa é uma questão profundamente preocupante nos dias atuais. Nós estávamos conversando sobre a questão da cultura na escola e o quão difícil é trazermos conhecimentos e valores dentro de uma escola, dentro de educação hoje em dia. Por quê? Porque a cosmovisão que está implantada se opõe diretamente à cosmovisão que o cristianismo propõe. Como foi dito no início aqui, foi muito bem escrito, existe um dualismo implantado na nossa cultura hoje em dia. E nós estamos tentando reconstruir isso e trazer a integralidade para a nossa vida. Algo que nós observamos e me incomoda, e sempre me incomodou profundamente, é o seguinte: nós ouvimos de pastores, eu enquanto pastor sou assim, assim, assado. Eu enquanto pai sou assim, assim, assado. Eu como profissional sou assim, assim, assado. Ora, isso não me parece algo muito saudável, isso me parece algo um pouco doentio, né? Afinal de contas, nós somos seres integrais. Por mais que nós queiramos agir de forma diferente, nos adaptar aos ambientes, nós somos seres integrais. É a cosmovisão que utilizamos hoje está doente. Essa cosmovisão leva-nos a sermos parciais, dicotomizados, a aplicar valores diferentes de acordo com as situações diferentes. Existem questões que podem ser tratadas de formas diferentes. Entretanto, a cosmovisão, o nosso filtro sobre o mundo, não pode ser mudado. Ele existe, ele é algo que é real, é algo que transforma a realidade. O que é dito hoje em dia? Que a cosmovisão cristã, ela é uma cosmovisão superada, uma cosmovisão que não faz mais sentido hoje, né? Então, nós somos deparados e confrontados com situações em que as nossas verdades, as verdades que são apresentadas por uma visão cristã, são colocadas como algo a ser superado. E aí o cristão, ele acaba olhando para isso, ele acaba relativizando as suas crenças, os seus valores, os seus princípios, para então conseguir navegar no mundo social que nós temos hoje. Eu trouxe esse símbolo aqui, que é um símbolo bastante interessante, e que nos traz um princípio que tem tudo a ver com o que estamos falando. Todos devem conhecer quais são essas duas letras gregas. Quais são? Alfa e ômega. Desculpem, às vezes o professor que há em mim vem para o palco, e eu gosto muito particularmente desse título de professor, porque professor é aquele que professa algo, né? Então, professor não é simplesmente ensinar, ou repetir, ou replicar conhecimento, mas é aquele que professa algo que acredita. Então, alfa e ômega tem uma conotação de completude. Estamos falando de algo que tem um começo e tem um fim, de algo que fecha-se em si. Completude. O cristianismo nos faz um com o Pai. E esse um com o Pai diz: você é um com aquele que é o Criador do universo,
com aquele do qual todas as coisas foram geradas. Com aquele para o qual todas as coisas foram geradas. É disso que estamos falando. Nós estamos falando de um sentido de completude, de integralidade. E é isso que a cosmovisão cristã nos traz e nos cobra. E o que nós podemos trazer então para a questão da cosmovisão? Aqui nós estamos falando de verdades universais, de verdades que são imutáveis, de verdades que não estão sujeitas à cultura vigente. Por exemplo, como eu disse, dei o exemplo do pudim, é algo que não impacta diretamente nas nossas decisões pessoais e profissionais. Agora, se o mundo foi criado ou nascido do nada, ou desenvolvido do nada, queira você ou não, isso pode implicar diretamente sobre as suas atitudes profissionais e pessoais. Se existe um Criador, se existe um propósito na minha vida, se existe um porquê eu fui criado, isso impacta diretamente no porquê e no como eu pratico as minhas atividades pessoais e profissionais. Portanto, crer em Gênesis não é simplesmente uma questão de crença, é uma questão de saber que estamos aqui por um propósito. Fomos feitos por um propósito, para um propósito. E se eu não cumprir esse propósito, eu não serei efetivo, como disse o Clodoaldo, eu não serei produtivo. Eu não estarei cumprindo o propósito do Criador. E isso, em última instância, é um grande pecado, talvez o maior pecado possível para a humanidade. Temos que ser integrais em todos os tempos. Existe uma lógica, em todos os lugares, existe uma lógica para nós. Quando nós compreendemos a cosmovisão com a qual, ou seja, o filtro com o qual nós vemos o mundo, nós acabamos entendendo o nosso propósito. Portanto, o primeiro convite que eu faço a cada um de vocês é pensar quais são os fundamentos daquilo que eu acredito. E eu não estou falando aqui daquilo que nós fazemos dentro das quatro paredes da igreja, não estou falando aqui da nossa prática litúrgica, e principalmente vamos separar aquilo que é sagrado daquilo que é profano e juntar tudo isso. Por quê? Sagrado e profano foram termos criados. Deus é um Deus santo, integralmente santo. Portanto, tudo que está em Deus está santificado. Logo, o homem, a cosmovisão humana, quis separar. Porque quando você divide, fica mais fácil de vencer. Essa estratégia de divisão foi uma estratégia para que pudesse ser vencido o reino. Entretanto, nós estamos aqui para derrubar esse reino e implantar o reino de Cristo na terra. Quando nós entendemos as bases, os fundamentos daquilo que nós cremos, nós entendemos qual é o propósito para mim. Por que eu fui criado? Para que eu fui criado? E aí vem a prosperidade. Como o Clodoaldo disse, prosperidade é fazer aquilo que tem que ser feito. Eu digo que prosperidade é cumprir um propósito. Se eu não cumpro o propósito, eu não sou próspero. Se eu não cumpro o propósito, eu não consigo conhecer a vontade de Deus. Se eu não conheço a vontade de Deus, eu não sei para que eu fui feito. E isso é muito doloroso. Não entender esse processo. Aliás, para que eu fui criado, e aqui eu dei graças a Deus que eu usei só essa parte da imagem do Da Vinci, porque ela já foi usada integralmente aqui. Para que eu fui criado? Qual é o propósito da minha criação? O que eu estou fazendo aqui? Lá no interior de São Paulo, eu também morei em Ribeirão Preto, o pessoal brinca, Dom Covim, Proncovô, Oncotô, né? Quem eu sou? Existem pessoas que são de uma certa forma dentro da igreja, de outra forma em casa. Conta-se a história, e é verdadeira, de uma criança, filha de um pastor, que chegou no pai, dentro da igreja, e disse: pai, nós não podemos mudar daqui para a igreja e morar na igreja? E o pai perguntou: por que, filho? Porque aqui você é tão legal, porque aqui você é tão bonzinho. Para que eu fui criado? Isso deve ser aplicado a todas as instâncias, todos os lugares que eu frequento, que eu trabalho, que eu cumpro algum papel. Papéis, isso é trazido como a grande vertente, o grande conhecimento hoje em dia. Qual o papel que eu estou cumprindo na empresa, qual o papel que eu estou cumprindo, e muitas pessoas assumem papéis que são divergentes da sua natureza. E eu não sei se vocês sabem, mas existem doenças ou síndromes, distúrbios, de pessoas que atuam muito e acabam saindo da sua natureza e assumindo o papel
que estavam praticando em cima do palco. Um ator que interpretou o Coringa se matou depois do filme. Por quê? Ele não saiu do papel. Muitos pastores, muitos líderes estão cumprindo papéis cenográficos, fugindo da sua realidade, fugindo de quem são. E eu faço o convite aqui, como já foi apresentado subliminarmente por muitos aqui, quem eu sou. Muitas vezes nós confundimos o quem eu sou com o que eu faço. E quando você pergunta para alguém quem você é, eu sou professor, eu sou advogado, eu sou empresário. Não, isso é o que você faz. Eu estou perguntando quem você é. E quando você confronta a identidade das pessoas, as pessoas travam. E foi muito interessante o exercício do selfie. Por quê? Porque muitas pessoas não conseguem olhar para si. A minha cunhada, irmã da Patrícia, é psicóloga, e ela fez um exercício com um dos clientes dela, e deu um espelho para ela: olhe para você. Aquele homem afastou o espelho, ele falou: não consigo olhar para mim. Os valores, a cosmovisão dele entrou em conflito com o que ele praticava. Se nós olharmos para dentro, o primeiro estágio que iremos enfrentar é o estágio de conflito. Eu acredito em coisas que eu não pratico, e eu pratico coisas que não combinam com aquilo que eu acredito. O segundo grande confronto que eu quero trazer: confronte o seu dia a dia, as suas pequenas atitudes com aquilo que você diz que acredita. Primeira coisa, saiba no que você acredita. Segunda coisa, confronte aquilo que você faz com aquilo que você diz que acredita. Desconhecer o nosso propósito acarreta em nós enfado. Por quê? Você já deve ter sentido em algum momento da sua vida, ou conhecer pessoas que talvez estejam assim, enfadados. Você já sentiu uma canseira que você não sabe de onde vem? Uma canseira que você fala: poxa vida, eu tenho que trabalhar de novo, eu tenho que estar na frente daquele povo de novo, eu tenho que ir à igreja de novo. Enfado. Não é cansaço físico, é enfado, algo enfadonho, algo que eu não quero fazer, não porque estou cansado fisicamente, mas porque estou enfadado. Esse é o primeiro sintoma, quando a nossa cosmovisão confronta aquilo que fazemos. E quando nós estamos nesse estado, nós geramos ressentimento nas pessoas que se relacionam conosco. Por quê? Porque se eu sou pai, os meus filhos esperam algo de mim. Se eu sou marido, a minha esposa espera algo de mim. Se eu sou pastor, o povo espera algo de mim. Se eu sou empresário, se eu sou líder. E se eu estou enfadado, eu não entrego com qualidade aquilo para o qual eu fui feito, ou estou posto, isso gera ressentimento nas pessoas. E esse ressentimento é devolvido para mim na forma de uma percepção de que eu não estou atendendo aquilo que eu fui posto para fazer, e eu entro em depressão. E esse é um dos motivos que temos visto tantos líderes em depressão. Mas o problema não está em como ele faz, não está no que ele faz, mas está na incoerência do que ele faz com aquilo com o qual ele foi feito para fazer, com o seu arcabouço de cosmovisão. De novo, cosmovisão é o filtro com o qual eu vejo o mundo. Se esse filtro não estiver sadio, curado e entendido, tudo isso aqui vem à existência. Vamos fazer um exercício aqui. Vocês se lembram do papel celofane? Desculpa de novo pelo professor, mas lembram-se do papel celofane? Lembra? Aquele papel coloridinho, transparente, né? Se eu coloco aquele papel vermelho na minha frente, que cor fica o mundo? Vermelho. Se eu coloco o papel azul, fica azul. Ok. O que a cosmovisão vigente diz? Diz que eu posso trocar o papel com o qual eu vejo o mundo do jeito que eu bem quiser. E aí eu vejo o mundo da forma que for mais interessante para mim. E eu posso trocar isso durante a minha vida. É isso que a cosmovisão vigente diz. E isso é traduzido numa frase que é muito comum hoje em dia. Não, existem várias verdades. Existe uma verdade para mim, o que é verdade para mim não é necessariamente verdade para você, o que é verdade para você não é necessariamente verdade para mim. Vocês já ouviram isso? Com certeza. Isso é uma grande mentira. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe uma verdade, e essa verdade é Jesus. Existe uma forma como Deus vê o mundo, essa é a cosmovisão real. E quando nós atingimos a cosmovisão real, nós atingimos o status da identidade real,
para então produzirmos marcas reais. Apenas conhecendo o eterno, nós teremos atitudes que nos farão eternos com Ele. Mas sem entender isso, nós geraremos e acarretaremos toda essa sorte de doenças na alma, que é o que nós vemos hoje. Nós temos lidado diariamente com crianças, adolescentes, e temos visto o resultado de pais ausentes, de mães que não conseguem mais liderar e entregar um conhecimento útil para os seus filhos. E isso não é uma coisa que atinge classes sociais. Um historiador israelense, ele escreveu alguns livros importantes para a história atual, e ele diz que pela primeira vez na história de toda a humanidade, a geração atual não sabe o que ensinar para a próxima geração. Vou repetir, pela primeira vez em toda a história da humanidade, a geração atual não sabe o que ensinar para a próxima geração. O que significa isso? Os pais do nosso irmão ensinaram agricultura. Talvez os seus pais tenham ensinado mecânica, meu pai trabalhava com educação, enfim, sabíamos o que ensinar. Hoje, as faculdades não dão conta de ensinar o que a tecnologia traz para o mercado. Hoje, muitos cursos estão totalmente obsoletos, principalmente nas áreas tecnológicas, e os nossos alunos passam por isso. Os nossos alunos que saem de ensino médio vão fazer algum curso de engenharia, de tecnologia, e saem de lá frustrados, porque o que aprendem lá não existe mais. É isso que está acontecendo. E hoje as empresas fabricantes estão incumbidas de trazer o conhecimento para a academia, porque o conhecimento é gerado de forma cada vez mais veloz. Hoje nós vimos o Watson, né? Isso é a revolução industrial 4.0, que vai mudar a minha e a sua vida de forma drástica nos próximos anos. Fique tranquilo, você não vai morrer antes que algumas coisas que passaram nos Jetsons aconteçam. Fique tranquilo. E eu não estou entregando a minha idade, por favor. A mudança será muito violenta. A mudança será muito violenta e principalmente ela é violenta aqui, no campo da mente. Já foi citado aqui pelo Miguel, se não me engano, sobre a BNCC, a Base Nacional Comum. A Base Nacional Comum vem trabalhar essas questões, que são questões normais que as famílias deveriam trabalhar. Trabalhar as emoções. Por quê? Hoje nós sabemos que aquilo que a escola ensina muitas vezes está obsoleto. E esse aluno que vem para a escola, ele não sabe coisas elementares que deveria trazer de casa. Na porta do nosso colégio está escrito lá, aqui nós ensinamos português, matemática, ciências, em casa se aprende, muito obrigado, com licença, boa noite, bom dia. Isso está escrito logo na entrada. Infelizmente, a gente tem que trocar esse banner de lugar algumas vezes, porque ele vira paisagem, e aí os pais se esquecem disso. E aí nós olhamos, e eu brinco sempre, que filhos, alunos, nenhum dos nossos alunos não é mamífero, todos eles são mamíferos. Quando você chama os pais para conversar, você sabe de onde aquelas crianças saíram. Porque a cosmovisão foi implantada. Foi implantada. Conhecer o nosso propósito nos estabelece como pontes. Não é que nós somos estabelecidos como o conteúdo que passa na ponte. Não, nós somos colocados como a verdadeira ponte. Nós, quando conhecemos o nosso propósito, nós conectamos o mundo espiritual, o mundo físico com o mundo espiritual. Nós conectamos o mundo do problema com o mundo da solução. E esse é o papel que é posto para nós. Vocês já devem ter ouvido esse termo, pontífice. Quem é o pontífice? Quem é o pontífice? O Papa. A igreja escolheu esse nome de uma forma muito proposital. Por quê? Porque é aquele que deve estabelecer a conexão entre o mundo físico com o mundo espiritual. Só que desse termo deriva um outro termo que eu e você somos e devemos assumir. É o papel de sacerdote. Sacerdote. Mas não é qualquer sacerdote. É o sacerdote que estabelece um sacerdócio real. Porque não adianta ter o nome de e não ser de fato. Não adianta ter o nome de e não conhecer aquilo que está por trás e regendo esse mundo para que nós possamos praticar o sacerdócio real, deixando marcas reais. O nosso sacerdócio não é qualquer sacerdócio. O sacerdócio real é um sacerdote integral.
E aqui eu sou obrigado a lembrar de qual linhagem sacerdotal nós somos. Não somos sacerdotes levíticos, somos sacerdotes na linhagem de Melquisedeque, que era um sacerdote e rei do Deus, rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Nós devemos estabelecer o reino no mercado profissional. Por quê? Sacerdócio e rei. O verdadeiro sacerdócio é aquele que estabelece ou restabelece o governo. E aqui nós estamos falando de governo no mercado e naquilo que nós produzimos profissionalmente. Se você não governa o lugar que você está posto profissionalmente, alguém governa. Nós sabemos que o inimigo atua em espaços vazios. Se existe espaço vazio, ele vai atuar. E você é responsável por isso, e eu sou responsável por isso. Se existe algum espaço vazio na sua empresa, se existe algum espaço vazio no seu empreendimento, esse espaço será ocupado. E você é responsável, como sacerdote, de ocupar esse espaço e trazer o governo a esse espaço. Portanto, devemos estabelecer o reino de forma absoluta, atuante e eterna naquilo que fazemos profissionalmente. Você deve ter visto esse filme. Quem já assistiu esse filme? Fragmentado. Ele diz respeito àquilo que eu falei no começo. Eu até marquei o nome dele porque é bastante interessante. Ele é o... esqueci. Kevin Wendell é o nome do papel principal. Ele era uma pessoa que tinha 23 personalidades diferentes. 23 personalidades que tinham relações afetivas e hierarquizadas entre si. Existia uma personalidade feminina que mandava e liderava outras, existia uma personalidade violenta, e esse filme inclusive foi muito atacado pelos psiquiatras e psicólogos, porque acabou estigmatizando uma doença que é real. Entretanto, tirando a questão psicológica, para mim essa doença é real do ponto de vista sociológico. É uma doença que atinge hoje muitas pessoas, dividindo o que nós somos, dividindo a nossa personalidade, fazendo com que a nossa personalidade dependa do meio em que estamos envolvidos. Isso é muito comum em crianças. Quantas vezes já demos bronca em alguma criança e a criança nos traz como argumento: mas fulano fez isso. Mas espera aí, você faz as coisas de acordo com o que te fazem ou você faz as coisas baseadas nos seus valores e princípios? Quais são os seus valores e princípios? De que forma você integraliza isso na sua vida? Como nós devemos estabelecer o reino? Primeira coisa é uma mudança de mindset, é uma mudança da forma como você pensa. Mas não só isso, é uma mudança daquilo que está por trás do seu pensamento, daquilo que baliza a forma como você pensa. Aqui nós estamos falando da forma onde você coloca os seus pensamentos. É o formato que é dado a ele. Mudança de mindset, de como? Baseado nos princípios cristãos. Eu tenho um Deus. Se eu tenho um Deus, em primeiro lugar, existe um Deus? Se sim, que Deus é esse? Quem Ele é? Como Ele se move? Qual o propósito de eu existir? O que vai acontecer comigo depois da morte? Tudo isso muda e impacta a nossa vida. Segundo, conectar o propósito de vida com os meus resultados. E mais uma vez, o que são resultados para você? Se eu tiver isso, a minha cosmovisão sadia, resultado para mim não vai ser simplesmente o meu EBITDA, não vai ser simplesmente os resultados financeiros da minha empresa, mas vai ser a conexão do propósito para o qual eu fui criado com aquilo que eu produzo no meu dia a dia. 3, conectar a solução com o problema do outro. Aqui está o fundamento do que o Miguel falou sobre servir. Nós, como sacerdotes, precisamos entender e olhar por trás da ação e reação das pessoas. Hoje é muito comum as pessoas olharem pessoas brigando, estressadas e pararem por aí. Não, nós devemos olhar e conectar a solução, a cura, com a solução dos problemas, com aquilo que está acontecendo. Aquilo que está acontecendo com a solução dos problemas das pessoas. 4, deixar um legado para que esse problema seja definitivamente atendido. Foi quem citou aqui a Missão África, disse uma coisa muito importante. O objetivo de todas as missões, de todas as ONGs, deveria ser não existir. Por quê? Se o princípio para o qual elas foram criadas for atingido, todas elas deveriam deixar de existir, aquilo deveria ser uma situação normal. Se eu combato a fome, eu tenho que combater a raiz da fome. Se eu combato a violência sexual, eu tenho que combater a raiz da violência sexual.
Se eu combato o analfabetismo, eu tenho que combater a raiz para que ele não exista mais e a minha ONG deixe de existir, percebe? Portanto, eu sempre falo isso, não precisamos criar tantas ONGs. Infelizmente, isso foi poluído também. Nós temos que ser intencionais e missionais onde quer que estejamos e fazendo o que quer que façamos. Se você tem uma empresa de vender suco, você pode ser missional. Não é porque eu milito na educação que parece ser mais simples, não, é bastante complicado. Quem trabalha com isso sabe como isso está acontecendo, e eu vou dar 2 exemplos práticos de como isso vem acontecendo na nossa vida. Aqui do lado esquerdo, você está vendo um passarinho ali, todo colorido? Dá para ver? Dá para enxergar? Quem é de São Paulo, o que vocês acham? Tem passarinho assim, em São Paulo, solto na rua? Difícil ver. Pois é. Nós estamos na Moca, e a Moca é um bolsão de falta de vegetação. Na Moca praticamente não tem vegetação, é só construção. Eu gosto muito de música, e há muito tempo nós tínhamos a vontade de ter uma orquestra no colégio. E dá aula de música, mas demora para aprender música. E nesse ano eu falei, não, quer saber, a gente vai ter uma orquestra esse ano. Mas como? Deus faz surgir do nada. Isso é o que Deus faz. E eu tive um insight e abri para a EMESP, que é a Escola Municipal de Música, a possibilidade de que os alunos de lá fossem bolsistas no colégio. Para minha surpresa, evidente, 100% dos alunos da EMESP que vieram eram cristãos. Básico. Né? Estávamos ensaiando uma música na quadra, lá em cima, e esse passarinho voou, eu estava regendo, ele passou por cima da minha cabeça. Paramos a gravação, evidentemente, ele deu a volta e pousou em cima de um dos violinos. Para de novo. E foi o ensaio inteiro assim, a gravação inteira assim. Ele ia e pousava, ia e pousava. Quando eu falei, agora é a última vez que vamos passar essa música, o passarinho voltou, pousou sobre o muro e foi embora. Deus fala em todas as coisas. Se nós conectarmos o mundo espiritual com o nosso mundo, e esse é o nosso papel como sacerdotes, Deus fala em todos os tempos. Ali do lado direito, a nossa escola lá em Angola. Lá nós temos 750 alunos. Vamos para lá todos os anos praticamente. E lá nós vemos isso acontecer diariamente. Lá nós trazemos o reino para dentro da sala de aula. Conectamos aquilo que acreditamos com aquilo que fazemos. Fica aqui um convite. Não seja um doente como o Wendel. Não seja alguém que afasta as pessoas e as empresas e o mundo real da presença de Deus, mas faça aquilo para o qual nós somos criados para fazer, conectar esse mundo com o reino de Deus, trazer o reino de Deus à terra, transformando a nossa mentalidade. Para terminar, todo o versículo de Efésios. Bom, está na Bíblia, como diz o meu pastor. Desvendando o propósito de convergir nele todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tanto as do céu como as da terra. É para isso que nós somos criados. Que Deus abençoe a todos vocês.